Olá, segundos anos, depois do nosso recesso, né? Nós estamos retomando as nossas aulas de história e estamos retomando as nossas aulas de história de onde nós paramos. Nós paramos no capítulo 5 do nosso livro didático, onde vocês fizeram leituras, pesquisas, né, e atividades sobre esse assunto, mas não tínhamos ainda tido a oportunidade de fazer uma exposição do capítulo 5 do nosso livro, né? Então, a oportunidade agora, nesse retorno, né, do nosso recesso, para explicarmos esse capítulo 5 do nosso livro. O título do capítulo 5 é Expansão e Ouro na América Portuguesa. Nós vamos trabalhar 2 aulas com esse capítulo, porque uma aula só, o vídeo ficaria mais de 1 hora, né? Ficaria inviável. Então nós vamos trabalhar a primeira parte hoje, né? A expansão territorial durante o período da colonização do Brasil, e na outra aula nós vamos tratar a descoberta do ouro e como se deu o processo de exploração do ouro aqui durante o período colonial brasileiro, né? Então, expansão e ouro na América Portuguesa. Então, vamos tratar hoje a expansão. Quando se fala aqui expansão, de que o autor está falando ou de que ele vai tratar ao longo, né, do capítulo 5? Quando se fala expansão aqui, anotem aí, viu? Vão anotando, que eu vou querer essas anotações de vocês no Google Sala de Aula, né? Então anotem, essa expansão é uma expansão territorial, né? Quando os portugueses e os espanhóis se aventuraram nas grandes navegações, eles fizeram um acordo, porque eles já suspeitavam que eles estão lá na Europa, né, do lado de lá do Atlântico, tomando, né, a Europa como base, né, lá da Península Ibérica, olhando para o Atlântico, eles suspeitavam que do outro lado do Atlântico haveria terras ou haveria ilhas, e talvez eles pudessem ter algum rendimento econômico, algum ganho econômico com essas possíveis ou eventuais terras que existiam além mar, né? Por isso, para garantir, eles vão fazer um acordo. E o nome desse acordo será o Tratado de Tordesilhas, onde portugueses e espanhóis vão dividir o mundo entre eles. E para os portugueses, nesse tratado, coube o território, ou mais ou menos na metade do território, que hoje é o Brasil, né? Então, quando Cabral chegou aqui, ele veio apenas inaugurar essa terra, né, para os portugueses, porque ele já tinha uma suspeita tremenda de que havia terra lá de cá. E o que vai acontecer, né? Então, a partir de 1500, os portugueses começam a vir para o Brasil para explorar a sua colônia, né? E durante o primeiro século, a exploração portuguesa vai acontecer exclusivamente ou praticamente ao longo do litoral brasileiro. Eles não vão estender a colonização no primeiro século, a exploração, rumo ao interior do Brasil. Inclusive, há um padre que é historiador, que escreveu, né, um dos primeiros livros sobre a história do Brasil. Ele diz assim: os portugueses são como caranguejos que se contentam apenas em ficar arranhando as costas do Brasil. Com isso, ele queria dizer o seguinte, que durante quase todo o século XVI,
Os portugueses restringiram a exploração e a colonização apenas ao litoral brasileiro, né? É por isso que, se nós viajarmos por todo o litoral brasileiro, nós vamos ver vestígios físicos dessa presença portuguesa nos primeiros séculos da colonização. Nos primeiros séculos, ou melhor, no primeiro século, né, da colonização. E que vestígios são esses? Principalmente as igrejas antigas, as capelas e também, né, os fortes que a gente vai ver, né, já já. Então, só a partir do século XVII é que realmente os portugueses vão começar a expandir o território que eles consideravam deles, né? Então, a expansão territorial portuguesa, né, durante o período da colonização, ele vai se dar a partir de 3 elementos humanos. Anotem aí, viu? Esses 3 elementos humanos serão extremamente importantes para a expansão territorial do nosso, ou melhor, a expansão territorial portuguesa aqui na América, né? Então, que elementos humanos foram esses? Graças ou devido ao trabalho dessas pessoas, foi que a colonização portuguesa saiu do litoral e vai se estender para o interior do Brasil, que eles chamavam interior de sertão. Vai se estender para o sertão do Brasil, para o interior do Brasil, né? E que elementos humanos foram esses? E qual foi a importância deles e o papel deles nesse processo de expansão territorial portuguesa aqui no Brasil? O primeiro deles que nós vamos observar, anotem aí, viu? O primeiro elemento humano, foram os soldados. Os soldados. Os soldados foram extremamente importantes para a colonização para a expansão territorial do Brasil. Por que foram importantes? Os soldados, sejam eles portugueses, sejam eles mercenários que a coroa portuguesa contratava, né, para realizar serviços no seu império português, né? Teremos várias histórias de soldados de mercenários de vários países da Europa que vieram, inclusive para o Brasil. Tem livros escritos, biográficos sobre esses camaradas, né? Então, durante o primeiro século, alguns países, principalmente a França, não aceitou de bom grado a ideia de dividir o mundo entre espanhóis e portugueses. Então, por isso que os reis franceses, eles vão investir aqui no Brasil. Eles vão tentar explorar também o Brasil, né? Eles vão mandar aqui chamado de corsários, uma palavrinha, né, até aqui não se usa muito, né? Os corsários são piratas que vinham para o Brasil, por exemplo, tirar pau-brasil, a madeira do pau-brasil. Então, para evitar que esses camaradas viessem para cá e até se apossassem do território português, né, que era o Brasil na época, então o rei português vai mandar várias frotas de navios com soldados para expulsar essas ameaças estrangeiras, né? Também aqui no Brasil vai haver muitos índios não vão aceitar a presença portuguesa e vão lutar contra os portugueses. Então esse soldado tem esse papel, né, de proteger dos piratas e também de destruir qualquer forma de oposição indígena contra o domínio português aqui no Brasil. E na medida em que esses soldados vão trabalhando, protegendo o território, eles vão construindo fortes. É por isso que existem fortes, né, em todo o litoral brasileiro do período colonial. Então,
essa presença desses soldados defendendo o território vai contribuir para expandir o território brasileiro, né, o território português aqui na América, brasileiro não existindo essa expressão, né, o território português na América, além dos limites do litoral brasileiro. Né, que, como a gente falou, né, no primeiro século, a colonização se restringiu ao litoral. E agora esses soldados, eles vão, através de construção de fortes e de combate também aos indígenas, eles vão expandindo a dominação portuguesa pelo território adentro. Né? Dentro dessas realizações dos soldados, existem vários fortes, que eu queria citar alguns para vocês. Né? Um dos mais antigos fortes do Brasil está em João Pessoa, na Paraíba. Era chamado o Forte de Filipéia de Nossa Senhora das Neves. Então, alguns dizem que esse foi o primeiro nome da cidade de João Pessoa, né? Forte de Filipéia de Nossa Senhora das Neves. Então, foi construído mais ou menos em 1585 para situar, fixar a presença portuguesa na Paraíba. Não existia o nome Paraíba ainda, né? Lá na Paraíba, e situar a presença portuguesa e conquistar, a partir do forte de Filipé Nossa Senhora das Neves, conquistar o território paraibano. Então vão interiorizando a colonização a partir daquele forte. Né? Em torno do qual, né, desse forte, se formou um povoado, em torno desse forte se formou um povoado que deu origem à atual cidade de João Pessoa, a capital da Paraíba. Então, o Forte de Filipé de Nossa Senhora das Neves, né, hoje ele está lá, mas não tem esse nome. Hoje é uma fortaleza, já visitei lá várias vezes com alunos, né, e hoje fica na cidade de Cabedelo, faz parte da região metropolitana de João Pessoa, né? Forte de Filipé de Nossa Senhora das Neves. Um outro forte é o chamado de Forte dos Reis Magos, também construído, né, para a defesa. Esse forte foi construído em torno de 1598, localizado em posição que possibilitava observar o mar, o rio Potengi e as matas vizinhas, erguido sobre arrecifes, né, para firmar a construção. O forte está na origem da cidade de Natal. Então, lá em Natal, veja, né? Paraíba vai subindo, né? Natal. Um outro forte é em São Luís, no Maranhão. Também foi construído lá forte, né, para proteção, principalmente contra os franceses. Esse forte foi construído, né, de São Luís em 1612. Porque os franceses, quando foram expulsos da Baía da Guanabara, eles foram para formar uma colônia em São Luís do Maranhão. São Luís é uma homenagem, né, segundo alguns historiadores, a um dos reis franceses, né? Então foi construído para defesa, né, para defender-se. Temos também um outro forte em Belém, chamado Forte de Presépio de Santa Maria de Belém. Então, ou seja, a presença desses fortes representam o papel e a importância dos soldados na expansão territorial dos portugueses aqui na América. Então, o primeiro elemento humano que vai contribuir com a sua função, com o seu trabalho para expandir o território português aqui na América são os soldados. Anote agora o segundo elemento humano que será responsável por expandir o território português aqui na América. O segundo elemento humano são os jesuítas. Os jesuítas é uma ordem da Igreja Católica, é uma comunidade dentro da Igreja Católica, chamada de Companhia de Jesus, ou os Soldados de Cristo. A Companhia de Jesus, ela foi construída, ela teve origem no contexto da Reforma Protestante no século XVI. Ela foi criada através do trabalho dos padres jesuítas, através do trabalho da educação, por meio de criação de escolas,
combater o protestantismo, né? Foi a origem deles. Quando Portugal conseguiu organizar colônias, tanto na América como na África e até na Ásia, os padres jesuítas foram nas embarcações também. E eles foram com que objetivo? Se eram padres religiosos, é de se pensar que o primeiro objetivo deles era religioso, e era. Mas também por trás dos objetivos religiosos, também havia outros interesses de ordem também econômica, que a gente vai ver um pouquinho aqui durante a explanação, né? Então, os padres jesuítas, quando eles vêm para o Brasil, eles já vêm já na caravela nas caravelas de Cabral. E depois em todas as outras caravelas que vêm para o Brasil, vêm padres jesuítas para cá também, para o nosso território, né? De primeira mão, eles vieram para espalhar, difundir o cristianismo nas terras americanas. Então, eles vieram aqui para pregar o evangelho, né? Eles vieram também aqui para converter os indígenas, pregar o evangelho, expandir o cristianismo e converter os indígenas, porque havia essa preocupação em converter os indígenas. No século XVI, como eu falei, a partir de 1517, um padre alemão chamado Martinho Lutero propôs uma mudança, uma reforma dentro da Igreja Católica. E essas reformas pretendidas por Lutero, que era o padre, não foram acatadas pelo Papa nem pelas autoridades, né, da Igreja Católica. Então isso vai criar um movimento na Europa chamado de Reforma Protestante. E a Europa, e a Igreja Católica, né, na Europa, vai perder cerca de 40% dos seus fiéis. Então 40% dos fiéis católicos se converterão aos vários ramos do protestantismo. Então, como houve essa perda de fiéis na Europa, então havia uma preocupação por parte da igreja compensar essa perda em outros continentes. Então, por isso que os padres jesuítas serão enviados para vários lugares do mundo, onde há domínio português, eles serão enviados para converter os nativos, seja da África, da Ásia ou aqui no caso na América. Então eles queriam divulgar o cristianismo, converter os indígenas. Mas além desses dois objetivos, evangelizar e converter os índios, havia ainda um terceiro objetivo da presença dos jesuítas aqui na colônia portuguesa na América. O terceiro objetivo era integrar esses indígenas à civilização ocidental, ou seja, integrar os índios à vida com os europeus, no caso, com os portugueses. Agora, para que integrar os índios que viviam aqui naturalmente, sem preocupações com o trabalho? Eles trabalhavam, tinham suas lavouras, né? Mas não havia aquela preocupação capitalista de trabalhar, eles trabalhavam apenas para a subsistência. Então, por que integrar os índios à sociedade ocidental, no caso portuguesa? Então, essa integração tinha o objetivo de se apropriar da mão de obra indígena para produzir riqueza para os europeus, no caso, para os portugueses, né? Ou através dos padres jesuítas, ou através da escravização desses índios. E durante a história colonial do Brasil, nós vamos ver que ou pela mão dos jesuítas, ou pela mão dos proprietários, senhores de engenho, os índios terão dias difíceis, pois a sua mão de obra será disputada, quer pelos jesuítas, quer pelos senhores de engenho, né? Então vimos aqui que inicialmente os jesuítas eles vão se concentrar também no litoral, vão fundar colégio, né, nas vilas que já estão sendo criadas, né, porque a prática
de difusão do cristianismo para os jesuítas é através das escolas. Eles criam escolas e nessas escolas eles difundem a fé católica, o cristianismo católico, né? Então eles vão criando escolas. Só que vai acontecer o seguinte, muitos índios vão começar a se deslocar para o interior do Brasil, porque a vida com os brancos ou com os portugueses já não está muito legal para eles. Então muitos índios vão adentrar, né, a mata e vão viver distante do litoral. E o que os padres jesuítas irão fazer? Eles vão à procura dos índios. Então eles vão atrás dos índios. Há um filme antigo, mas é bom, As Missões. Assistam esse filme, As Missões, que mostra o trabalho dos padres jesuítas em cristianizar e converter os índios e ensiná-los a trabalhar, né? Então o que vai acontecer, né? Então os índios vão para o interior e os padres vão atrás deles. E lá dentro das matas, na floresta, lá no chamado sertão, que é o interior do Brasil, esses padres vão organizar aldeamentos que vão ser chamados de missões. E nessas missões, os padres vão juntar muitos índios, vai nessas missões construir escolas, nessas missões eles vão ensinar a língua portuguesa aos índios, eles vão ensinar técnicas de agricultura, como também eles vão coordenar os índios para que eles trabalhem e produzam para a comunidade, para a companhia jesuítica, para os jesuítas, para a companhia de Jesus, né? Então os índios vão plantar, os índios vão criar animais, os índios vão praticar o extrativismo, vão procurar, né, sementes, plantas e certos gêneros que eram valiosos na época dentro da floresta para entregar aos padres jesuítas. E quem vai administrar toda essa produção do trabalho indígena serão os jesuítas. Os jesuítas eles vão se opor aos senhores de engenho, aos latifundiários que queriam escravizar os índios para levar para os seus engenhos. Então eles não vão querer a escravização dos índios, os padres jesuítas. Inclusive, num primeiro momento, eles vão ter o apoio da coroa portuguesa. O próprio rei vai assinar uma lei proibindo a escravização do índio. E o que isso significa para os jesuítas? Que os jesuítas teriam agora o monopólio para usar a mão de obra indígena só para eles, né? Isso acontecia aqui no Brasil colonial. Também uma coisa importante, né, registrar, a gente tem que registrar isso, é que os jesuítas lá em São Paulo criaram uma escola, fundaram um colégio lá em São Paulo de Piratininga, e em torno dessa escola vai surgir uma vila, depois uma cidade, e essa cidade hoje é a grande metrópole, né, a grande cidade de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, Então foi uma contribuição, né, lá na origem dos jesuítas, ok? Então nessas missões, como eu falei, né, lá dentro da floresta, dentro da mata, os indígenas se comunicavam, os jesuítas e os indígenas se comunicavam pela língua tupi, através da língua tupi, né? Os indígenas realizavam trabalhos na agricultura, no artesanato, na pecuária, cultivavam cereais, frutas, erva mate, extraíam drogas do sertão. O que eram drogas do sertão? Era cacau, baunilha, guaraná, plantas medicinais, madeiras, óleos, e produziam mobílias também, os índios, objetos de couro e esculturas em madeira. Muitos desses produtos, veja bem, eram exportados. Os jesuítas mandavam para fora do Brasil, para Portugal, né, e de Portugal para outros países, exportados para a Europa, com grande lucro, o que permitiu aos jesuítas
acumularem um grande patrimônio, né? Então, devido ao trabalho dos indígenas, a Companhia de Jesus, ou os jesuítas, adquiriram um grande patrimônio, né? Uma coisa importante, né, nós observarmos é que esse trabalho dos jesuítas contribuiu o trabalho para expandir o território português para o interior ou para o sertão, né? Então foi o segundo elemento, os jesuítas. No terceiro elemento humano que a gente vai ver, anotem aí, o terceiro elemento humano foram os bandeirantes. Os bandeirantes forma agora nesse terceiro elemento humano que irá contribuir para a expansão do território português, né, aqui na América. E quem eram os bandeirantes? Quem eram esses camaradas? Os bandeirantes, eles eram os habitantes de São Paulo, onde hoje, né, é São Paulo, lá na região sudeste, antigamente chamava Sul, né? Então, é o sul da colônia Brasil, no caso, né? Então, os jesuítas, eles eram mestiços, eram filhos de portugueses com índias. E essa comunidade chamada depois, né, de bandeirantes, ela vivia lá numa situação muito simples em São Paulo, muito simplória. Viviam como se fosse, segundo alguns historiadores, eu não sei se há preconceito nessa expressão, né? Segundo alguns historiadores, eles viviam de uma forma tão simples que pouco diferenciava um bandeirante de um animal da floresta. Andava descalço, comiam qualquer comida, eles não tinham uma vida muito simples, né? E o que vai acontecer? Os bandeirantes, esses moradores ou habitantes da região de São Paulo, eles vão ser importantes para a expansão territorial do Brasil. Como? Os bandeirantes, eles são homens que são truculentos, são violentos, são homens que andam armados, né? E que eles vão, na medida que eles vão produzindo trigo, eles vão produzir trigo naquela região, na medida que vai necessitar de mão de obra, então eles vão fazer expedições na floresta, na mata, para caçar índios e forçá-los a trabalhar. Os bandeirantes, durante muito tempo, eles foram idolatrados no Brasil como heróis. Hoje essa visão mudou, né? Então esses homens que viviam em São Paulo, eles vão expandir o território brasileiro, português no Brasil. Por quê? Porque eles saem caçando índio na floresta. E à medida que eles vão entrando na floresta, eles vão dominando aquelas tribos, aquelas regiões, e com isso ele vai expandindo o território português no Brasil, né? E ampliando. E essa atividade dos bandeirantes, né, existia o Tratado de Tordesilhas, que havia uma linha imaginária, essa linha não existia realmente, né? Ninguém sabia onde ela estava, né? E devido a esse trabalho dos bandeirantes, essa linha imaginária do Tratado de Tordesilhas foi ultrapassada. Ela foi ultrapassada. Então ajudou a expandir o território português na América, além do Tratado de Tordesilhas, né? Então, quando falamos de bandeirantes, nós podemos diferenciar 3 tipos de expedições que eles realizavam. Anotem aí. O primeiro tipo de expedição que eles realizavam era chamado de bandeiras. Isso mesmo, bandeiras. E que tipo de expedição era essa, né? Eram expedições com organização e disciplina quase militar, né? Que partiam geralmente de São Paulo, a fim de quê? Primeiro, de capturar índios, como eu falei, né? Para utilizar ou no plantio de trigo, né? Ou em engenhos de açúcar, né? Então,
essas expedições, com a disciplina e a organização militar, têm esse objetivo de capturar indígenas. Depois, encontrar metais preciosos. Eles também saíam catando, né? Ver se achavam nos rios ou em algum lugar pedras preciosas. E principalmente o metal precioso, que é o ouro. Então, as bandeiras é isso aí, né? São isso, né? São expedições com a organização militar, disciplina militar, que geralmente saíam de São Paulo, mata adentro, para capturar índio e para ver se encontrava pedras preciosas ou ouro, né? Um segundo tipo de expedição dos bandeirantes é chamada de entradas. Então, que tipo quais são as características desse tipo de expedição chamadas de entradas? A primeira é bandeiras, a segunda, entradas, né? Esse tipo de expedição, ela era financiada pelo governo português. O governo português incentivou, financiando essas expedições chamadas de entradas. Entradas, né, pelo próprio nome, né? Entrar mata dentro, floresta dentro, né? Então, essas expedições partiam do litoral, não partia como as bandeiras de São Paulo, partiam do litoral brasileiro em busca de riquezas no sertão. Ou seja, sertão significa aqui o interior do Brasil, em oposição ao litoral, né? Mas foi somente no fim do século XVII, depois de várias incursões de sertão adentro, que os paulistas encontraram ouro em grandes quantidades, né? Então, essa é o segundo tipo de expedição, né, elaborada pelos bandeirantes. O terceiro tipo de expedição são chamadas de monções. Monções. O que eram monções? Monções eram expedições comerciais realizadas pelos bandeirantes. Expedições comerciais que seguiam de canoa pelos leitos dos rios, para vender alimentos, roupas e instrumentos de trabalho nas regiões mineradoras. Então, essas expedições chamadas de monções, ela vai acontecer a partir do século XVIII, quando vai se descobrir ouro em Minas Gerais, né? E através dos rios que existiam na época, e alguns ainda existem, os bandeirantes levavam alimento, roupa, ferramentas para os mineradores, né? Claro, em troca de dinheiro. Então, devido ao trabalho desses elementos humanos, primeiro dos soldados, depois dos padres jesuítas e depois dos bandeirantes, graças ao trabalho e atividade desses homens, eles conseguiram expandir o território brasileiro e tirando aquela prática dos portugueses de ficar fixo apenas no litoral brasileiro, né? Então, praticaram muitas atrocidades. Os soldados praticaram atrocidades, os jesuítas exploraram o trabalho indígena, a ingenuidade dos índios, para explorar o trabalho deles, né, e aumentar seu patrimônio. Os bandeirantes, através das múltiplas formas de expedições, eles também vão expandir, né, o território brasileiro. Então, foi assim que o nosso país tem hoje o tamanho que ele tem. O nosso país hoje é um país imenso. Mas além, né, do trabalho dessas personalidades, dessas pessoas, também o Brasil fez vários acordos com a Espanha para ampliar o seu território. Fez acordo já no Brasil República com a Bolívia para anexar o que hoje é o estado do Acre, né? Então, o tamanho do nosso país é uma construção histórica que começou lá na colonização, com os soldados portugueses, os mercenários, com os jesuítas e com os bandeirantes. Ok, gente? Essa é a nossa aula, né? Anotem os tópicos,
Anota no caderninho, tira foto e manda para mim via né, Google Sala de Aula, viu? Estou aguardando até amanhã. Ok, gente? Tchau, um abraço.